Olá amigos e compinchas, bem-vindos a um vídeo diferente aqui no canal do Dantes Era Uma Divina Comédia. Estamos aqui não ao vivo, não em direto, mas pelo menos a cores, o que já é para mim mais que suficiente para tentar fazer uma experiência de um vídeo um pouco mais à toa. Acho que à toa é a melhor definição. Eu sou o Sombra e hoje vamos tentar fazer, como eu disse aqui, algo diferente. Não é bem um podcast, nem nada do género. É mais uma rant, digamos assim, uma rant. Porque às vezes farto-me de fazer coisas bem pensadas, e bem delineadas e bem estruturadas. E às vezes simplesmente apetece-me fumar um night e falar sobre merdas. Como estamos no Halloween, hoje tecnicamente é o Halloween, o dia em que as portas entre os dois mundos, o dos vivos, o mundo dos vivos e o mundo dos moribundos, não mortos, porque esses já descansam, o mundo dos moribundos, estão mais próximas umas das outras. E como eu não tenho familiares recentemente defuntos que eu gostasse, não tenho razões para ir ao cemitério, não tenho razões para dizer adeus, não tenho razões para me despedir de absolutamente ninguém. Apenas tenho tempo para matar enquanto eu próprio me encontrar debaixo do chão a ser comido por minhocas. Mas enquanto isso não acontece, decidi gastar o meu tempo enquanto a sociedade cai à nossa volta a falar sobre vários assuntos. E aqui no primeiro episódio inaugural vamos ser nerds. Vamos ser nerds porque estamos aqui para isso. Estamos aqui para nos expormos como os virgens patéticos que somos. Porque há sempre um virgem patético dentro de cada um de nós. E neste caso vou expor a minha virgindade patética pela primeiríssima vez na forma de um top 5 de livros de terror que eu consumi, que eu gostei. Gostei de alguns. Eu não, muito honestamente, eu não sou o maior ávido fã de livros de terror. A minha praia é muito mais ficção científica e um bocadinho de fantasia e um bocadinho de aqueles livros mais pesados, mais para fazer pensar. Pensar, I know, right? Mas como é Halloween, decidi fazer aqui um desvio para aquilo que eu costumo fazer normalmente, que é chatear os políticos que mandam em nós e chatear as pessoas de interesse que nos fodem regularmente no nosso cotidiano, desde que acordamos até fechamos os olhos para uma noite de relativa tranquilidade. E pronto, vamos a isso então. São 5 livros de terror que eu gostei de consumir ao longo da minha vida neste Halloween de 2021. Avisar antes de tudo que alguns destes livros se calhar podem não ser considerados terror, mas estou a basear mais esta lista nos sentimentos que me provocaram enquanto eu estava a ler. Portanto, alguns sentimentos de uma pessoa está à espera de encontrar quando lê algum livro de terror. Vocês sabem? Os calafrios. Portanto, tenham isso em conta. Eu estou um bocado a cagar para géneros, estou um bocado a cagar para esse género de limitações. Eu gosto daquilo que eu gosto. E se não gostar, ou se o Peter não gostar, não lembres. Não, que se foda. Que se foda. O que tu vais fazer em relação a isto? O canal é meu. Portanto, número 5, temos o Drácula, do Bram Stoker. Esta edição bastante engraçada. Acho que é da Pinguim. Não. É um clássico absoluto. O Drácula é aquele que trouxe o mito do Drácula para a literatura do século XX. 19, 20. Um deles. Também é um século depois do outro. Não há muita diferença, honestamente. É um livro que eu estava a lê-lo na mesma altura que li o Frankenstein. Só que, isto não sei porque ficou mais na memória. Eu antes disto
antes de ler o Drácula, apenas tinha consumido o filme do Van Helsing, alguns clipes dos filmes do Christopher Lee, Sir Christopher Lee, o melhor vocalista de metal de todos os tempos. E o Nosferatu também, o filme do Nosferatu, que vi um dia, ou numa manhã, foi de uma madrugada, sim. E também foi uma experiência única, que é um filme que não tem par. E altamente recomendável. Mas pronto, o Bram Stoker, o Drácula do Bram Stoker, adoro o slow build da chegada dele ao castelo do Drácula, principalmente quando tens mais ou menos noção do que estás à espera. Todos nós sabemos mais ou menos o que é um vampiro hoje em dia, mas não conhecendo a história exatamente e sabendo o que ia acontecer, o desenrolar da ação e do desvendar do Drácula e das características do vampiro continua a ser fascinante. Então imagino pessoal que pronto, quando o livro saiu não fazia a puta ideia o que é que eles estavam à espera, não sabiam, quer dizer, provavelmente tinham uma noção do que era o vampiro, mas não era tão popularizado. E a descrição não só do castelo e do isolamento que a personagem principal tem ao estar no castelo e sentir-se, basicamente ele está lá sozinho com o Drácula. Não sei, gostei bastante. É um livro, lá está, que lança as fundações não só para o mito do vampiro de hoje em dia, mas também há personagens tão lendárias como, por exemplo, o Van Helsing. Van Helsing é uma personagem absolutamente kick-ass, digamos assim. Se quiser ser um faggot e dizer kick-ass. Altamente recomendável. Mesmo que um gajo apenas tenha noção dos filmes e tudo mais. Eu acho que vale a pena. Por isso, leiam. Em quarto lugar temos um livro que também é um clássico, que muitas pessoas provavelmente não iriam considerar terror, mas pelo menos a sensação que eu tive ao lê-lo era bastante semelhante a um livro de terror. É um livro altamente é surreal, sim, mas também é tão diferente de qualquer outra coisa que eu tinha lido até à altura que me deixou um pouco abalado, no melhor sentido possível. Falamos da Metamorfose, do Kafka. Para além da Metamorfose, li o Castelo e partes do Processo, que lá está, é o conceito kafkiano, que é uma sociedade, uma instituição burocrática que não faz qualquer sentido, que a pessoa anda ali às voltas a tentar alcançar o seu objetivo. Normalmente uma personagem que nem sequer tem nome, é apenas uma letra. E faz-nos sentir um desespero, não um desespero sobrenatural nem nada assim do género, mas é um desespero muito mais real, porque é uma coisa muito mais passível de acontecer. Uma pessoa ver-se vista numa sociedade ou completamente sem sentido, em que anda ali às voltas, as pessoas dão-lhe justificações para aquilo que está a acontecer, mas que não fazem sentido. Mas no caso da Metamorfose do Kafka é diferente. Aquilo que não encaixa bem é, lá está, porque é que ele acorda transformado num inseto. Já, pronto, se não sabem o plot, é um gajo que acorda transformado num inseto, ou pelo menos num bicho semelhante a um inseto. E não só a descrição das ideias dele e daquilo que ele está a passar e também das reações da família e das pessoas que vivem com ele, não há nada semelhante que eu tenha lido até agora. O facto da ação se passar quase toda num quarto, eu sei que é toda na casa, mas não sei já não me lembro se é toda no quarto, mas torna o sentimento muito mais opressivo, tal como tivemos a questão do castelo do Drácula, onde se passa a maior parte da ação do Drácula, uma pessoa sentir-se bastante opressiva pela descrição do ambiente e por ele estar lá sozinho com o Drácula. Neste caso é um gajo que acorda transformado num inseto, sem saber bem para onde se virar, sem saber bem o que fazer, a tentar arranjar alguma justificação para aquilo,
e lá está, e não a conseguir encontrá-la. Portanto, é kafkiano nesse aspecto, mas para mim é muito mais surrealista, é muito mais de terror. Eu não considerava o Castelo nem o Processo uma obra de terror, mas este aqui, sim, considero. Deixou-me perturbado quase como a primeira vez que eu vi o Eraserhead do David Lynch. Os sentimentos eram semelhantes. E o facto de ele ter escrito esta obra, no caso o reflexo, ter escrito esta obra numa noite e a ação passar-se, não numa noite, mas num espaço de tempo bastante curto, e também o facto de ser possível ler este pequeno livro numa noite, como eu fiz, não sei, torna-nos muito mais relacionados com a obra, de um aspecto estranho. O facto de consumirmos a obra e a ação passar-se e a obra ter sido escrita num período semelhante, não sei, pelo menos eu sinto muito mais conectado, sinto muito mais ligado à obra de uma maneira estranha. Não. Provavelmente nada do que eu estou aqui a dizer faz sentido, mas fodam-se. E pronto, quarto lugar, Metamorfose do Kafka. Se vocês já uma vez quiserem saber qual é a sensação que provavelmente vão sentir quando acordarem transformados no inseto, que provavelmente é o que vai acontecer depois de levarem o 5º booster da vacina, pá, leiam e vão ficar a saber. E só o facto de ele ter querido, não sei se foi ele que queria queimar as obras dele ou se foi alguém que queria queimar as obras dele, mas só o facto de não era suposto lermos este livro, do autor não querer que nós o lêssemos, ou pelo menos alguém não queria que nós o lêssemos, não sei, torna este livro muito mais apelativo, porque é proibido, não é suposto eu estar a segurar isto com as minhas mãos, mas eu estou a fazê-lo. Portanto, leiam. Número 3 é o tal livro que eu não tenho aqui comigo, o que é uma pena, porque a edição que eu tinha era brutal, era do Sci-Fi Masterworks. Número 3 é Richard Matheson, I Am Legend. E sim, li o livro por curtir do filme com o Will Smith e o cão. Mas não só há melhores adaptações do livro, pelo menos mais realistas, como o Omega Man. O Last Man on Earth, por acaso, ainda não vi. Mas o Omega Man também é do caraças. Mas lá está, este é um livro que abrange os géneros de pós-apocalíptico, ficção científica, terror, e do género vampiro também. O que muitas pessoas ficam um bocado à toa, porque no filme do Will Smith aquilo não são bem vampiros, são mais zombies que vampiros. Mas é uma espécie de desconstrução do vampiro. Isto é um livro que foi lançado nos anos 50 e a interpretação que eles fazem do vampiro também é bastante interessante. Não tem nada a ver com a do Drácula. Não só ele faz a divisão de vampiros entre seres ainda vivos, mas que estão cada vez mais infectados com a doença que existe neste mundo, como por outro lado temos os seres que foram trazidos dos mortos, que foram ressuscitados através desta doença, que estão mais mortos cerebralmente. E pronto, existe essa divisão dos vampiros. Portanto, ele não só inventa praticamente duas características, dois géneros diferentes de vampiros que interagem um com o outro, mas também temos o facto dos vampiros aqui serem mais inteligentes do que é normal. Mesmo no Drácula, pelo menos para mim é muito mais uma criatura do que um ser humano, enquanto que aqui temos um vampiro, pelo menos a meu ver, muito mais humanizado. Algumas coisas sobre este livro. Em primeiro lugar, ao contrário do filme, o cão dura uma semana, por isso não se habituam ao cão, e só aparece a meio e dura uma semana. Mas tal como no filme, lá está, ele é o único ser humano que ainda existe na Terra. Não me lembro se acho que é em Nova Iorque também que se passa o filme, o livro, aliás, tal como no filme. Mas ele basicamente ele está sozinho e passa os dias a tentar recolher mantimentos e a atacar vampiros, a tentar diminuir os números deles, e passa as noites simplesmente trancado em casa a ouvir os vampiros a chamarem uma das minhas partes favoritas do livro. Mas uma das minhas partes favoritas do livro
é o facto do vizinho dele, que entretanto foi vampirizado, estar constantemente a bater-lhe à porta, a tentar fazer com que ele saia e que lá está, seja apanhado. Portanto, há toda uma aura de paranoia e lá está, de isolamento também. Lá está. O último gajo que existe no mundo. O último gajo, literalmente, a última pessoa. Portanto, há esta aura de isolamento com que ele se depara constantemente. Porque até porque o cão só dura uma semana e isso não ajuda em quase nada. E lá está, nós depois no final do livro, depois no final do livro, sem estar aqui a spoiler muito, sabemos a razão pela qual o filme, o livro, foda-se. Lá mais para o final do livro temos noção de porque é que a obra se chama Eu Sou a Lenda. E sem estar aqui com spoilers, mas ele basicamente torna-se uma lenda para os vampiros. Ele torna-se o último vestígio do que era o humano anterior para os vampiros. O final, assim como a obra em si, é bastante triste, é bastante hopeless. Não há muita esperança, não há aquele Eden secreto ou aquele objetivo final que existe no filme, por exemplo, por onde eles escapam. E também não há outras pessoas. Há simplesmente a pesquisa que ele tenta fazer para tentar descobrir o porquê do evento que vitimou todas as outras pessoas e que levou ao aparecimento desta nova raça de seres, os tais vampiros. Mas overall é um clássico por alguma razão. Apesar de ter sido escrito há 70 anos atrás, continua perfeitamente legível hoje em dia. Não é nada dated. Antes, pelo contrário, podia ter sido lançado. Não ontem, mas há uns 20 anos, no início do século. E íamos ter prazer à mesma ao lê-lo. Por isso, overall, bastante recomendável. Senão também não estava no meu top. Mas sim, se tiverem uma oportunidade, o Eu Sou a Lenda, não fique apenas pelo livro, pelo filme. Tenham gostado do filme, não tenham gostado do filme, é relevante porque a obra é relativamente diferente e acho que vão tirar algumas coisas diferentes daquelas que tiraram no livro. Acima de tudo, mais tristeza. Em segundo lugar, temos aquele que é considerado o papá do terror do século XX. Toda a gente sabe quem ele é. Quase todas as suas obras, acho que foram adaptadas ao cinema ou à televisão. É o Stephen King. É o Stephen King. O homem, a lenda, com takes terríveis no Twitter. Mas, com uma imaginação do caraças. E, full on disclosure, este não é o meu livro favorito do Stephen King. Esse é o The Stand, que é um dos meus livros favoritos de sempre. Mas eu não considerava o The Stand propriamente terror. Pelo menos os sentimentos que me provocou não eram bem terror. Se calhar porque eu estava a desfrutar demasiado da obra para estar assustado. Mas aquilo que me provocou esses sentimentos foi o The Shining. O The Shining. Provavelmente já estão familiarizados com o argumento. A família passa um inverno dentro do Overlook Hotel. A família fica cada vez mais demente, pelo menos uma das pessoas, mas todas no seu geral. E a família acaba por ter uma orgia de carnificina no final. Elementos sobrenaturais a acontecerem ao longo da história, que é uma das coisas que eu mais gosto do livro, que é as descrições de como é que os elementos sobrenaturais vão se envolvendo dentro da história. Porque não há muitas coisas sobrenaturais. Há o Shining, a tal poder que o Danny tem, e que a outra personagem também tem, que eu já não me lembro do nome. Mas não muito mais do que isso. É simplesmente uma pessoa a ficar cada vez mais louca com os eventos do hotel. Nós nunca sabemos realmente se há um elemento sobrenatural ou não. Ou se é simplesmente chamamos-lhe Jack Nicholson. Se é simplesmente o Jack Nicholson que está a imaginar aquilo tudo. E o Danny também, por causa do Shining que ele tem. Mas não há
não aparecem aqui de uma maneira estranha, aparecem de uma maneira natural. Quase que estamos à espera, não só porque é Stephen King e porque conhecemos mais ou menos a história do livro, por causa do filme, mas também porque faz sentido. Acho que se ficarmos fechados dentro de uma casa durante longos meses, acho que começávamos a ficar algo malucos. Mas tendo em conta aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, não há razão para nós sabermos qual é essa sensação. Por isso nós nunca vamos saber o que é ficar trancados em casa durante longos períodos de tempo. Mas overall, o Shining do Stephen King, até vou aqui aproximar, que eu sempre gostei bastante desta capa. Temos a tal porta do Red Rum. Diz mesmo Red Rum? Não sei. Mas yeah, Stephen King, The Shining. Não li muito mais do Stephen King, honestamente. Li o The Stand, li o Doctor Sleep, por acaso. Li o Doctor Sleep, a sequela. Não está tão bom como este, obviamente, mas still. Se bem que há muitas mais coisas do Stephen King que eu gostava de ler. Gostava de ler o Hit. Gostava de ler o It. Gostava de ler o Salem's Lot, a Carrie. Os iniciais dele. Mas por aquilo que é, o Shining continua a ser um dos meus livros favoritos de sempre. Toda aquele... e parece que me estou a repetir um pouco, mas a sensação de opressão de estar dentro de um hotel durante imenso tempo, com aquelas duas pessoas, com aqueles eventos a acontecerem, com as dimensões, tal como aconteceu com o Drácula, no Castelo do Drácula, o facto de estarmos fechados num sítio tão grande, com tantas pequenas coisas por explorar. Há sempre coisas novas a descobrir. O que é um contraste engraçado com a Metamorfose do Kafka, por exemplo, em que é um espaço muito mais pequeno, que parece que conhecemos todos os cantos da casa e do quarto dele no final da obra. Mas é um contraste engraçado. É um contraste engraçado. Como ambas funcionam tão bem, seja num espaço grande, seja num espaço pequeno. O facto de eles estarem lá trancados durante tanto tempo funciona bastante bem. E há algumas diferenças do livro com que faça valer a pena para as pessoas que já viram o filme para devorarem isto. É um livro do Stephen King, portanto 600 e tal páginas, mas recomendável. E acho que se só leres um livro do King, seja o The Stand primeiro, que o The Stand é do caralho, e depois logo a seguir o Shining. Por isso, read it. Em número 1. Aquilo que eu tenho na mão não é bem o livro original que eu li. Esse não consigo encontrar e estava em português. Mas é um livro de coleções de short story do autor. Também é um dos meus autores favoritos. Eu passei o secundário, pelo menos o 11º, antes do meu humor ser correspondente no 11º, no 12º. Mas no 11º, enquanto sofria por falta de atenção, dedicava os meus tempos dentro das aulas a ler H.P. Lovecraft. Por acaso esta coleção arranjei depois. A coleção que eu tenho está muito mais... está em pior estado. Já passou por muito aquele livro. E eu por acaso gosto mais desta capa. O Hunter of the Dark. Está alguns dos meus contos favoritos. Mas aquilo que eu queria pôr aqui, até porque isto não é um filme sobre... não é um vídeo sobre short stories. É um vídeo sobre livros. Foi a primeira coisa que eu uma vez li de Lovecraft. Foi o At the Mountains of Madness. O último livro completo. A última obra completa que ele uma vez publicou. Tudo o resto eram short stories. E eu lembro perfeitamente de começar a ler o Lovecraft. Ainda por cima que estava em português. Portanto não foi tão difícil entrar. Não só o modo de escrita dele, como o vocabulário que ele usa, porque faz sentido, porque ele viveu nos anos 20, 30. O facto de descobrirmos 5 sinónimos para a palavra medo a cada frase que passa. As descrições que ele faz do cosmic horror, do horror cósmico, que era... que eu que na altura nunca tinha lido terror, apenas estava a ler ficção científica, para mim teve bastante impacto. E desde aí que nunca encontrei nada que me fizesse gostar tanto de terror e
e sentia-me perturbado ao ler como livros do Lovecraft. E ele é considerado um mestre por alguma razão. Por alguma razão ainda falamos dele e do gato dele. O que é que se pode dizer em relação ao At the Mountains of Madness? Em relação do argumento, que ao contrário dos outros livros, se calhar as pessoas não estão tão cientes do argumento do livro. Basicamente uma expedição que vai à Antártida tentar encontrar o que aconteceu a outra expedição anterior. E curioso, isto passa-se numa altura, isto foi escrito numa altura, o livro, e a ação também, passa-se numa altura em que a Antártida ainda não estava assim tão bem descoberta como nos dias de hoje. Portanto, era o último continente perdido, o último grande sítio por explorar, pelo menos acima do nível das águas do mar, no mundo, na altura. Portanto, ainda tinham havido poucas expedições à Antártida na altura, falando nos anos 10, 20. Portanto, ainda havia muitos mistérios do que é que poderia lá estar. E pronto, essa expedição chega à Antártida e começa a explorar e encontrar estruturas completamente alienígenas que não fazem sentido. Uma outra criatura também que desafia qualquer explicação, tal como Lovecraft gosta de fazer, não é? E pronto, sem spoiler muito, que até porque o livro não é muito grande, lê-se perfeitamente bem numa assentada. E se eu estivesse aqui a falar mais do argumento, iria falar sobre tudo, praticamente. Mas pronto, isto inclui-se no mitos do Cthulhu. Cthulhu Mythos. Isto é estranho dizer mitos do Cthulhu. Mitos do Cthulhu em Tuga. Fala sobre os Elder Gods. Por isso, honestamente, se gostas de Lovecraft, se já alguma vez consumiste algum mídia de Lovecraft, que ele está em todo lado, seja em jogos, seja em filmes, seja em séries de televisão, seja em episódios de South Park, seja em paródias, seja em livros atuais ainda baseados no lore do Lovecraft, de outros atores, obviamente. Mas altamente recomendável, lê-se numa assentada. E se quiseres variar um bocado das short stories, o formato de short stories, e ler algo um bocadinho mais desenvolvido, sempre bastante pesado em termos narrativos e em termos de descrição, porque é a grande forte de Lovecraft, é mesmo as descrições. O final se calhar deixa um bocadinho a desejar, porque não temos as respostas que estamos à procura, mas é esse o gozo que dá a ler Lovecraft, porque acabamos o livro sem nunca saber o que é que aconteceu bem ali, e deixa tudo à nossa imaginação, o que torna o conto ainda mais assustador se for preciso, porque pronto, cada um de nós interpreta da maneira que quiser. Força, falo. Lê o At the Mountains of Madness do Lovecraft, e também o Drácula, e a Metamorfose, e o I Am Legend, e o Shining, e o At the Mountains of Madness outra vez. No final tudo. Lê 2 vezes. E depois lê mais Lovecraft, porque vale a pena. Vale completamente a pena. Ele é uma lenda por alguma razão. Tips Fedora. E pronto, este foi o meu top 5 de livros de terror que eu alguma vez li. Entre os 8 livros de terror que eu li, estes foram os 5 que eu gostei mais. Pelo menos em termos de livros completos. Li bastante short stories de Lovecraft e provavelmente vou fazer um apanhado das short stories que eu mais gostei dele, que eu já uma vez li. Mas pronto, este foi o meu top 5. Vou de vez em quando fazendo vídeos do género, porque eu gosto de ler e desperdiçar a minha vida entre letras e páginas demasiado molhadas, porque eu não me trato bem dos meus livros e eles já passaram por muito. E pronto, este foi o vídeo. Partilha, subscreve, comenta se gostares. Se já leste alguma coisa de terror também, deixa as tuas recomendações aqui em baixo, que estou curioso. Lá está, como eu disse, eu não conheço muito do género e estou curioso para saber mais coisas do género literário. Deixa a tua marca, bro. Deixa a tua cena, expressa-te, express yourself. E é isso. Voltamos a ver-nos no próximo vídeo, seja de livros ou de comédias e merdas, daquilo que me apetecer fazer.
porque por enquanto ainda é um país livre. Os nossos pais morreram todos no 25 de Abril para que eu tenha a liberdade de fazer os vídeos que eu quiser. Foi um banho de sangue, toda a gente sabe isso. E eu vejo-vos até à próxima. Pela minha parte, eu sou o Sombra. Ele é o Peter Panda. E já fodi a outro. Mas eu não vou repetir, já estou a ficar sem bateria na câmara. Por isso, este é o Dantes Era Uma Divina Comédia. E vemo-nos para a próxima. E boas leituras. E bom Halloween. Bom Halloween. Apesar de já ter acabado. Tecnicamente já é 00:05, já acabou. Mas bom Halloween, não é mesmo? O Halloween é quando o homem quiser. O Natal não. Natal é só dia 25. Halloween, quando um homem, uma mulher e tudo mais quiser. Quando o animal quiser. Quando ele quiser. Quando ele quiser é Halloween. Portanto, já. Fiquem bem. Boa sorte. Tudo de bom. E tips Fedora.